Olá pessoal, sou o professor Leonardo, estamos aqui para o nosso aulão, né, já na reta final do concurso da Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos trabalhar com vocês hoje duas disciplinas, né, nós vamos trabalhar Direito Constitucional, fazer um apanhado geral, sobretudo por meio da resolução de questões, e na sequência nós vamos fazer também aí um apanhado geral da disciplina de Direitos Humanos. O edital de vocês, no que se refere ao conteúdo jurídico, ele é bastante sucinto. Nós temos aí a exigência do conhecimento de algumas noções de direito. Isso se aplica ao direito constitucional e também aos direitos humanos. Então, dentro dessa proposta, desse grau de exigência, é dessa maneira que nós vamos trabalhar aqui com vocês hoje. E claro, sempre numa reta final, a melhor coisa a se fazer, na verdade as duas melhores estratégias a serem aplicadas pelo concursando, são a leitura da Constituição, né, falando aqui a respeito do direito constitucional, e a resolução de questões, principalmente questões relacionadas ali à banca que está elaborando a prova de vocês. Vocês vão perceber, aqueles até que já estão estudando há mais tempo já devem ter notado, que muitas vezes as temáticas se repetem nas questões. As bancas têm ali as suas obsessões, eu costumo dizer, elas são focadas em determinados temas que repetidamente acabam sendo cobrados nos concursos, não somente nos concursos de âmbito nacional, como é o caso desse que vocês vão fazer, como também nos concursos locais, estaduais e municipais. Então, seguindo essa linha, né, dentro dessa estratégia, que é a estratégia que a gente sempre trabalha, aliás, nós vamos hoje fazer essa revisão bastante ampla com vocês, começando pela temática dos direitos fundamentais, temática que é cobrada em 90% dos concursos em que se cobra direito constitucional ou noções de direito constitucional. O que vocês têm que lembrar aqui dos direitos fundamentais? Além, claro, de ler o texto constitucional, todo o título 2º da Constituição, ali pegando o artigo 5º principalmente, né? Mas também ficando atento lá ao capítulo dos direitos sociais, dos direitos políticos e de nacionalidade, vocês precisam dominar também um pouco essa parte geral aqui, né? Essa teoria geral dos direitos fundamentais, e um dos pontos que é muito cobrado diz respeito às características dos direitos fundamentais. Como vocês devem saber, o avanço dos direitos fundamentais e também dos direitos humanos, quem já estudou direitos humanos deve lembrar disso, transformou esses direitos em demandas universais, né? Então, hoje nós temos uma verdadeira universalização dos direitos humanos e também dos direitos fundamentais. Significa que eles são para todos, eles atingem toda a espécie humana, digamos assim, né? Os direitos fundamentais, eles são para todos. Aqueles direitos constitucionais que estão previstos ali a partir do artigo 5º da Constituição, os individuais, os coletivos, os sociais, os políticos, os de nacionalidade, são direitos universais. Outra característica que é bastante cobrada, a historicidade dos direitos fundamentais. Os direitos surgem, se desenvolvem, se adaptam ao tempo, são reivindicados conforme avança o processo histórico e, tendo em conta essa característica, essa dinâmica histórica, a doutrina cunhou a expressão gerações ou dimensões dos direitos fundamentais, levando em conta o seu surgimento a partir, claro, dos textos, dos documentos históricos, como as declarações de direitos, né, que aconteceu que foram estabelecidas pelos Estados Unidos, pela França, a própria Constituição americana, a Constituição francesa, a Declaração dos Direitos Humanos. Então, nós temos aqui, conforme o avanço histórico dos direitos vai ocorrendo, a doutrina classifica esses direitos em gerações. Então, temos lá uma primeira geração referente aos direitos individuais e políticos, que são, por exemplo, o direito de liberdade, o direito de propriedade, né, o direito de cidadania, no primeiro momento restrito, claro, mas depois universalizado. Os direitos sociais e culturais entrariam como direitos de segunda geração ou dimensão, vocês vão ver as duas palavrinhas sendo usadas nos
manuais, né, nas fontes de estudo. Temos os direitos já de terceira geração, aqueles direitos mais contemporâneos que surgem no século XX, na segunda metade. São direitos transindividuais, significa dizer que eles não têm um titular específico, são direitos de toda a coletividade. O direito ao meio ambiente sempre é o principal exemplo que a gente traz aqui. E, por fim, a doutrina fala também em direitos de quarta geração ou quarta dimensão, já decorrentes do processo de integração cultural, do processo de integração econômica, que ficou conhecido aí, apesar de termos algumas controvérsias, mas ele ficou conhecido de uma maneira geral como processo de globalização. Então, o direito ao pluralismo, o direito à democracia, entrariam aí como direitos já de quarta geração. Se vocês forem aprofundar o estudo, devem ter percebido, aqueles que aprofundaram, que os autores ainda avançam nas gerações e dimensões dos direitos, reconhecendo os direitos já de quinta ou até mesmo de sexta geração, que raramente são cobrados em provas, principalmente se tratando de questões objetivas. Geralmente as bancas param aqui nos direitos de quarta geração, né? Então, é esses que vocês têm que lembrar, direitos de primeira a quarta geração. Observação que eu coloquei aqui, gente. O catálogo de direitos previsto no artigo na Constituição Federal, ele não é taxativo, tá? Até saiu ali na redação, é taxativo. Na verdade, não é taxativo. Corrijam aí. Não é taxativo, tendo em vista a abertura material do catálogo prevista no parágrafo 2º do artigo 5º. Até isso aqui é uma temática que a gente vai retomar depois em direitos humanos, porque a Constituição permite que a gente reconheça direitos fundamentais fora do texto constitucional. Direitos que estão, por exemplo, em tratados e convenções internacionais assinados pelo Brasil. Então, se o Brasil assina um tratado, ratifica esse tratado, incorpora esse tratado ao ordenamento jurídico, nós temos aí um novo conjunto de direitos fundamentais que não estão no texto constitucional e também não foram criados por emenda, mas sim por meio de um documento internacional. Então, lembrem-se, né? Sempre que vocês ouvirem a expressão abertura material do catálogo de direitos fundamentais, os autores estão se referindo ao parágrafo 2º do artigo 5º, que diz o seguinte, ó, direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. A doutrina de direito constitucional costuma dar alguns exemplos, como é o caso do direito à desobediência civil. O direito à desobediência civil é um direito fundamental não explícito no texto constitucional, um direito implícito que decorre do próprio regime democrático. É o direito que nós temos de nos sublevarmos, de resistirmos a ordens a comandos legais que são injustos. Imaginem, num exemplo mais extremo, nós aprovarmos uma lei que permite a tortura. Essa lei seria claramente inconstitucional e ensejaria o direito à desobediência civil. Nós teríamos o direito de descumprirmos essa lei. Direito à desobediência civil entraria aí como um direito implícito. O parágrafo 3º trata do status dos tratados, que é atribuído aos tratados e convenções internacionais que versam sobre direitos humanos. Não vou aprofundar isso aqui, vale a leitura, né, nesse primeiro momento, façam a leitura aí. Nós vamos trabalhar esse parágrafo 3º lá em direitos humanos. Nós temos hoje uma tripla hierarquia, né, dos tratados internacionais, tendo em conta a redação desse parágrafo 3º. Os tratados sobre direitos humanos, que são aprovados em 3/5, em 2 turnos de votação no Congresso, têm status de emenda. Aqueles que são de direitos humanos, mas que foram aprovados pelo procedimento ordinário, aprovados por maioria simples, a gente até vai retomar esse tema depois, têm status supralegal e infraconstitucional. E aqueles que não tratam de direitos humanos, ingressam no ordenamento brasileiro com status de lei ordinária. Outras características aqui dos direitos fundamentais, a imprescritibilidade, ou seja, a ausência de exercício dos direitos fundamentais, a inércia ao não exercer algum direito fundamental previsto na Constituição, não leva à extinção desse direito, né? Então, esse é um ponto importante, eles são imprescritíveis. Diferentemente do que acontece com outros direitos,
previstos no ordenamento jurídico, os direitos fundamentais não se sujeitam à prescrição. Inalienabilidade significa que eles não podem ser alienados, não podem ser transferidos, mesmo que voluntariamente, por parte do seu titular. Irrenunciáveis, né, uma característica bastante parecida, nós não podemos renunciar aos nossos direitos fundamentais. Irrenunciabilidade não significa vedação total à disposição de parte do conteúdo dos direitos fundamentais. Vocês devem ter estudado isso já, devem lembrar que alguns aspectos dos direitos fundamentais podem sofrer limitação voluntária. Por exemplo, eu posso me sujeitar a ser privado da minha liberdade, desde que esse ato seja voluntário, desde que seja por um tempo determinado, não seja permanente, e desde que eu possa, desde que seja um ato que tenha a possibilidade de ser desfeito. Um exemplo bem interessante que a doutrina costuma trabalhar é dessas pessoas que se submetem a ficar confinadas numa casa, num programa de televisão, né, o caso aí do Big Brother. Então, a irrenunciabilidade não significa vedação total à disposição de aspectos do conteúdo, de parte do conteúdo dos direitos fundamentais. Indivisibilidade, aqui é uma característica importante, que vem sendo cobrada em algumas provas. Os direitos fundamentais, apesar de serem classificados em gerações ou dimensões, na verdade representam uma esfera única de proteção da dignidade da pessoa humana. Então, não há hierarquia entre direitos fundamentais e não significa dizer que, quando a gente fala em geração de direitos fundamentais, que a geração seguinte supera totalmente a primeira. Não, na verdade há um acúmulo, né, há uma integralidade, uma interdependência dos direitos fundamentais que tornam esses direitos, que dão a esses direitos a característica da indivisibilidade. Então, o direito social à educação, ele não é nem mais nem menos importante que o direito individual de liberdade. Eles caminham juntos, eles representam uma esfera total ali de proteção da dignidade da pessoa humana. Outra característica importante, também cobrada bastante em prova, a limitabilidade dos direitos fundamentais. Eles não são absolutos, eles podem ser limitados pela lei, por algum ato do próprio poder público, por uma sentença judicial. A liberdade mesmo sofre várias restrições legais. Eu tenho a liberdade de locomoção, mas ela não é plena, ela não é absoluta, né? Eu me sujeito, por exemplo, a regras de trânsito. A liberdade de expressão se sujeita a restrições que estão estabelecidas em várias leis, como, por exemplo, na legislação eleitoral, como na própria legislação penal. Então, os direitos fundamentais, eles são passíveis de limitação, não são absolutos. Quem são os titulares e quem são os destinatários dos direitos fundamentais, pessoal? Lembrando, brasileiros e estrangeiros e pessoas jurídicas podem ser enquadrados aqui como titulares desses direitos fundamentais. Todo estrangeiro, em relação ao brasileiro, tranquilo, né? Mas todo estrangeiro que se encontra em solo brasileiro é destinatário dos direitos fundamentais, inclusive dos direitos sociais. Até vale lembrar aqui que o STF tem jurisprudência relativamente recente a respeito da possibilidade de um estrangeiro com residência no Brasil receber um benefício assistencial. Ele é enquadrado também na Lei Orgânica da Assistência Social. Em relação às pessoas jurídicas, vale lembrar que não são todos os direitos fundamentais que seriam, dos quais elas poderiam ser titulares. Por exemplo, direito à vida não é compatível com a pessoa jurídica. Mas a pessoa jurídica tem, por exemplo, o direito ao devido processo legal, ela tem direito, inclusive, à sua integridade moral, ela goza de uma certa imagem perante a comunidade, e ela tem, por exemplo, direito à indenização por dano moral. O STF tem uma jurisprudência que vale a pena a gente ressaltar aqui, excluindo a pessoa jurídica de direito público. Então entrariam aí, por exemplo, as autarquias e os próprios entes federados, tirando a pessoa jurídica de direito público da possibilidade de sofrer dano moral, né? Então ela não pode pleitear indenização por dano moral.
diferentemente do que acontece com as pessoas jurídicas de direito privado. Uma sociedade empresarial, ela pode sim sofrer dano moral. Em relação à eficácia dos direitos fundamentais, duas questões que vocês devem lembrar. Quando a gente fala em eficácia, nós estamos falando aqui dos destinatários dos direitos fundamentais, né? Quem é que deve respeitar, quem é que deve promover, quem é que deve proteger os direitos fundamentais? Hoje está muito claro nos tribunais, e inclusive, claro, no STF, que além de haver uma eficácia vertical dos direitos fundamentais, ou seja, o Estado, na sua relação ali verticalizada com os indivíduos, deve proteger, deve promover os direitos fundamentais, ele é destinatário das normas de direitos fundamentais. Além do Estado, as pessoas jurídicas de direito privado, nas relações privadas, nas suas relações horizontalizadas, né, também estão sujeitas às normas de direitos fundamentais. Um caso que sempre é citado e que é utilizado como exemplo, inclusive para a elaboração das questões nas provas de concurso, é o caso da Air France. A Air France contratava funcionários no Brasil, contrata ainda, e tem também os seus funcionários estrangeiros. E ela aplicava dois estatutos. Um estatuto para o funcionário estrangeiro, que era mais benéfico, e aplicava um regime jurídico diferente para os funcionários brasileiros. O funcionário entrou na justiça e ganhou lá no STF o direito a ser enquadrado também no estatuto dos funcionários franceses. O STF entendeu que a Air France não poderia discriminar, mesmo sendo uma empresa privada, mesmo tendo liberdade de contratar, definir salários e definir regime jurídico, ela não poderia, em razão da violação ao direito fundamental de igualdade, não poderia estabelecer esse tipo de tratamento diferenciado. A partir daí, a partir desse julgado, a gente tem a ideia desse conceito de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que é a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas. Finalmente vamos fazer uma questãozinha, questão bem interessante, aplicada em 2011, né, já tem um tempinho, mas ainda é uma questão bem atual, lá para a Defensoria Pública do Amazonas. A respeito do status jurídico dos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos no Brasil, assinar a alternativa correta. A. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos pela maioria absoluta dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Questão de cara falsa, né? Não é maioria absoluta, tem que ser maioria de 3/5. Então, excluímos essa questão aí. Letra B. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que foram incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro pela forma comum, ou seja, sem observar o disposto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, possuem, segundo a posição que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal, status supralegal, mas infraconstitucional. Muito bem, né? Essa aí é a questão correta, já podemos marcar, tá? Status supralegal foi o que aconteceu com o Pacto de San José da Costa Rica, ao qual voltaremos lá quando estudarmos direitos humanos. As demais questões falsas, né? Essa aqui não podem ampliar o rol de direitos e garantias? Claro que podem. O status jurídico dos tratados sobre direitos humanos depende da forma como esses documentos internacionais foram incorporados. Tá. Se a forma de incorporação seguir o rito de aprovação da lei ordinária, terá status de lei ordinária. Seguir o rito de aprovação da lei complementar, terá status de lei complementar. Nada a ver isso. E letra E, o Supremo Tribunal Federal tem posição consolidada no sentido de que não há justificativa razoável para diferenciar o status jurídico dos tratados internacionais. Errado, né? Então, correta letra B. Fiquem atentos que isso é muito cobrado, hein, pessoal? Status de tratado internacional sobre direitos humanos é bastante cobrado. Por isso que eu bato muito nessa tecla aí. Se vocês fizerem um apanhado das questões aí Brasil afora, vocês vão ver que é uma temática recorrente para as bancas. Próxima questão, prova aplicada em 2017 pela Carlos Chagas, defensor público daqui de Santa Catarina. No julgamento do recurso extraordinário número 201.819, segunda turma do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria para o acordo do ministro Gilmar Mendes, decidiu acerca da impossibilidade de exclusão de sócio por parte da União Brasileira de Compositores,
sem garantia da ampla defesa do contraditório. O caso em questão representa um leading case, né? Um caso importante e inovador da nossa Corte Constitucional, atinente ao seguinte ponto da teoria geral dos direitos fundamentais. A. Princípio da proibição de excesso. B. Núcleo essencial dos direitos fundamentais. C. Limites e restrições aos direitos fundamentais. D. Princípio da proibição de proteção insuficiente. Ou letra E. Eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, letra E. Esse aqui foi um outro caso, também bastante cobrado nas provas, que é o caso aí da União Brasileira de Compositores, né, que excluiu um dos seus membros sem garantir a ele o contraditório e ampla defesa. É uma instituição particular, né, privada, então surgiu essa dúvida se, nesse caso, ela deveria ou não respeitar o devido processo legal, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que sim, deveria. Mais uma questão, provinha aí de 2011, para auditor do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Sobre os direitos fundamentais no contexto do direito, da doutrina e da jurisprudência constitucionais da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa correta. Letra A. Com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que, além do exame de proporcionalidade, também a interpretação conforme a Constituição é técnica válida e adequada para a solução de colisão de direitos fundamentais. B. Com base no sistema de direitos e garantias fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que há uma relação de precedência abstrata, valorativa e rígida a favor dos direitos coletivos, quando em conflito com direitos individuais. Aqui a gente já viu, né? Não há isso, porque os direitos fundamentais, eles não têm uma hierarquia de uns sobre os outros, né? Postulado da reserva do possível é um limite à aplicação tanto dos direitos fundamentais da prestação como dos direitos fundamentais de defesa. D. Mínimo existencial é um conceito dogmático constitucional que se aplica a todos os tipos de direitos fundamentais, em especial os denominados direitos fundamentais de defesa e de participação. E letra E. No âmbito da dogmática das restrições, a teoria interna sustenta que os direitos fundamentais são direitos irrestringíveis, porque já dotados de limites imanentes. A teoria externa argumenta que os direitos fundamentais são direitos restringíveis, desde que observado o princípio da proporcionalidade ou a proteção do conteúdo essencial. Aqui a gente tem uma questão que aprofunda um pouco mais essa temática dos limites. O que acontece? A teoria interna de restrição aos direitos fundamentais, acho que até é difícil cair essa expressão na prova para vocês, teoria interna, né? A teoria interna entende que os direitos fundamentais, eles já, ao nascerem, eles já nascem também limitados. Você vai encontrar a limitação dentro da própria essência daquela norma de direito fundamental. Então você já consegue estabelecer um rol previamente definido de limitações ao direito fundamental. Então, por exemplo, a liberdade. A liberdade já tem uma série de limitações. Você não pode fazer discurso de ódio, né? Você não pode praticar conteúdo discriminatório, você não pode ofender outras pessoas, né? Então, você teria aí uma série de limitações dentro de um rol aí, específico de limites aos direitos fundamentais. A teoria externa, que até aqui tem prevalecido nos julgamentos no Brasil, sustenta uma tese diferente. Ela entende que, os defensores dessa teoria entendem que os limites aos direitos fundamentais vão surgir quando nós verificarmos a colisão entre esses direitos fundamentais. Então, as restrições ao direito de liberdade de expressão surgem quando você, num caso concreto, verifica, né, a colisão entre a liberdade e um outro direito, como, por exemplo, a privacidade. Como que você resolve isso? Como que você vai definir o limite se você não tem um rol previamente estabelecido, como acontece lá com a teoria interna? Você aplica a regra da proporcionalidade. Então, adequadamente, de forma proporcional, de forma razoável, você restringe um direito fundamental, fazendo com que prevaleça o conteúdo do outro direito fundamental, naquele caso concreto. Dessa forma, você não tem um rol exaustivo de restrições, você não define previamente que um direito é mais importante que o outro e resolve por meio da ponderação, né, da aplicação ali de critérios de razoabilidade, né? Por isso que aparece aqui o princípio da proporcionalidade ou proteção do núcleo do conteúdo essencial. Quando se fala em conteúdo essencial, a gente está falando ali naquilo que é a essência daquele direito, e que mesmo a gente aplicando o sistema de proporcionalidade, aplicando o raciocínio da ponderação, não pode ser eliminado, né, sob pena de você estar
ferindo de morte aquele direito fundamental. Então, essa é a noção que vocês têm que ter aí quando se fala em limites aos direitos fundamentais. Vamos ver mais uma questão aqui, ó. Prova para analista de registro empresarial, JUSEP, né, Junta Comercial lá de Pernambuco. A respeito do tema direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição Federal, assinar a alternativa incorreta. A. Os direitos fundamentais têm como titulares as pessoas naturais, as pessoas jurídicas e as pessoas estatais. B. Os direitos fundamentais são irrenunciáveis, admitindo-se diante de um caso concreto a renúncia temporária e excepcional. C. As normas que estabelecem os direitos e garantias fundamentais são de caráter preceptivo e não meramente programático. Entretanto, algumas delas têm eficácia limitada, dependente de regulamentação para a produção de seus efeitos essenciais. Letra D. A enumeração dos direitos e garantias da Constituição Federal é exaustiva, não podendo ser estabelecidos outros direitos além dos já previstos. Essa é errada, né? Não é. É meramente exemplificativa a enumeração de direitos e garantias na Constituição Federal. As demais assertivas estão corretas. Ó, por exemplo, essa aqui, ó. Apesar de não estar lá muito bem redigida, esse é o raciocínio. Direitos fundamentais são irrenunciáveis, admitindo-se, diante de um caso concreto, a renúncia temporária e excepcional. Então, correta aqui, letra D. Vamos falar um pouquinho sobre os direitos fundamentais em espécie, vamos falar aí do direito à vida, rapidamente, né, pessoal? O que vocês têm que saber aqui, ó? O STF já entendeu que é possível a interrupção da gravidez nos casos de abortamento, a gente chamaria de uma antecipação terapêutica, né? Antecipação do parto nos casos de feto anencéfalo. Fiquem atentos, porque o Supremo ainda não julgou a questão do aborto nos demais casos, tá? É uma questão que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, o julgamento foi interrompido e ainda não foi concluído. Se cair na prova alguma questão relacionada a isso, vão com o que está no texto legal, aborto lá, tirando aquelas exceções e mais essa exceção aqui reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, o aborto continua sendo um delito, continua sendo crime. É um crime contra a vida, tirando as três hipóteses. Quando a interrupção da gravidez é feita para evitar a morte da gestante, nos casos de estupro e nos casos de má formação do feto, né, nos casos de anencefalia. O Supremo está para decidir a possibilidade da interrupção da gravidez nos primeiros meses da gestação, independentemente da situação, se é estupro ou não. Mas isso não foi concluído. Quando for concluído, muito provavelmente, claro, as bancas vão cobrar. Então fiquem atentos a isso. Questão importante que tem tudo a ver aí com a área de segurança pública, porque remete à esfera penal. A vedação às penas a esse tipo de pena aqui, ó, pena de morte, caráter perpétuo, trabalhos forçados, pena de banimento e penas cruéis. Tomem cuidado, porque em relação à pena de morte, que é até um dispositivo bastante cobrado, não há uma vedação absoluta. Por uma questão lógica, se nós estamos numa guerra declarada, a guerra não, que é aprovada pelo Congresso Nacional, aí é possível sim a aplicação da pena de morte. É por isso que costuma aparecer em prova. Ah, mas a pena de morte, ela tem uma vedação absoluta na Constituição? Não, a vedação é relativa de acordo aqui com o dispositivo do artigo 5º, inciso 47, tá? No caso de guerra declarada, nos termos lá da autorização do Congresso, é possível sim a aplicação da pena de morte. O artigo 5º, falando ainda sobre o direito à vida, ele traz vários dispositivos relacionados à integridade física e psíquica. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Recentemente, o Supremo teve algumas decisões a respeito da possibilidade de se dispor sobre o próprio corpo, né? Falando aqui da integridade física. A questão da tatuagem, tá, pessoal? Decisão importante do Supremo Tribunal Federal. Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. Isso aqui é um precedente surgido a partir de um caso de um concurso para PM de São Paulo. Né? O sujeito foi excluído porque tinha uma tatuagem. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que ele não poderia ser excluído por esse motivo específico. Então, o edital não pode prever vedação absoluta às pessoas
aos candidatos que têm tatuagem. Outra questão recente, decidida pelo Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de registro do nome social, tá? Independentemente da cirurgia de transgenitalização, mudança de sexo e também independentemente de autorização judicial. O nome social é um direito fundamental, o uso do nome social hoje é um direito reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é uma questão também que pode aparecer na prova de vocês. Vamos fazer rapidamente aí algumas questões. Prova para promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo. A Suprema Corte tratou do tema antecipação do parto ou interrupção da gravidez na ADPF 54, em que foi postulada a interpretação dos artigos 124 e 126 do Código Penal, autoaborto e aborto com consentimento da gestante, em conformidade com a Constituição Federal, quando fosse caso de feto anencéfalo. Após julgar procedente a ação, o colendo do tribunal declarou que a ocorrência de anencefalia nos dispositivos invocados provoca A. Exclusão da antijuridicidade, B. Exclusão da tipicidade, exclusão do concurso de crimes, D. Aplicação de perdão judicial ou E. Inexigibilidade de conduta diversa. Aqui é uma exclusão de tipicidade, aí, ó, pessoal que está estudando direito penal, exclui-se a tipicidade, não é nem fato típico, né? Não há ali, você já exclui o crime já pela exclusão de tipicidade, ok? Então, a interrupção da gravidez, nos casos de anencefalia, é permitida pelo Supremo Tribunal Federal. Mais uma questão, provinha de 2016, do CESP para juiz lá do Amazonas. Tendo em vista que o direito à vida, valor central do ordenamento jurídico, desdobra-se em direito à existência física e direito a uma vida digna, assinale a opção correta. A. O direito à saúde efetiva-se mediante ações distributivas e alocativas relacionadas à promoção, proteção e recuperação da saúde. B. Os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada que constitui um sistema único, organizado de forma centralizada. C. O STF afastou a possibilidade de o SUS pagar por tratamento diferenciado oferecido à pessoa que comprova necessidade de medida curativa ainda não incorporada ao sistema público, para evitar o chamado efeito multiplicador que o precedente judicial poderia causar. D. Constitui direito dos trabalhadores à assistência dos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade, em creches e pré-escolas, mediante pagamento de contraprestação fixada em lei. E E. É dever privativo da União desenvolver políticas públicas que visem a redução de doenças e outros agravos. Aqui, letra A, né? Direito à saúde efetiva-se mediante ações distributivas e alocativas relacionadas à promoção, proteção e recuperação da saúde. Aqui uma relação que a questão faz entre a saúde e o direito à vida. Isso pode aparecer também na prova de vocês. É muito comum hoje a busca desse diálogo entre os direitos sociais, a efetivação dos direitos sociais e a proteção do próprio direito à vida. Então, correta a letra A. Mais uma questão para delegado de polícia, provinha recente, 2018, lá aplicada em Goiás. A Constituição admite como possível a pena de A. Interdição de direitos, ainda que de caráter perpétuo. B. Prestação social alternativa na modalidade de trabalho forçado. C. Morte em caso de guerra declarada. D. Banimento, considerada suspensão e interdição de direitos. Ou letra E. Privação da liberdade, independentemente de assegurar-se ao preso respeito à sua integridade física e moral. Né? Morte, né? Pena de morte é possível em caso de guerra declarada. Interdição de direitos jamais pode ser de caráter perpétuo, tá? Trabalho forçado é vedado pela Constituição, banimento também, e aqui, né, claro que precisa se assegurar ao preso a integridade física e moral, apesar da privação da liberdade. Falando em liberdade, vamos comentar um pouquinho aí sobre esse direito, né? Artigo 5º da Constituição, temos ali a livre manifestação do pensamento com a vedação ao anonimato. Essa vedação ao anonimato justamente para assegurar o direito de resposta, né? Aquele que é ofendido tem o direito à resposta, mais indenização moral, material moral ou a imagem. O inciso 6º traz a inviolabilidade de consciência, né? Engloba ali crença, né? Vai englobar também a liberdade de manifestação cultural, enfim. Dispositivo importante aqui, ó, inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. A não ser, salvo, como diz a Constituição, se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Por exemplo, aqui, o direito de voto.
ou a obrigação do voto, né? No Brasil, ao contrário do que acontece em vários outros países, o voto ainda é obrigatório, nós somos obrigados a votar. Mas, caso não seja possível cumprir essa obrigação, a gente cumpre uma prestação alternativa, que é a justificativa da ausência no dia da votação. Eu estava viajando, não pude votar, né? Voto ali na cidade de Florianópolis. Viajei, não pude votar, era votação para prefeito, o que eu vou fazer? Justificar. Se eu não fizer nenhuma coisa nem outra, eu vou ter algumas sanções previstas na lei, né? Eu vou perder lá os meus direitos políticos. Essa possibilidade é prevista na Constituição. O que acontece aqui? A Constituição garante a objeção de consciência, né? Ou a escusa de consciência, como a gente chama, mas ela coloca essa condição de você prestar a obrigação alternativa, cumprir a obrigação alternativa prevista em lei. Isso acontece também com o serviço militar obrigatório, né? Você, uma vez convocado para o serviço militar obrigatório, depois de alistado, o alistamento é obrigatório para todos aqueles que são do sexo masculino, exceto para os eclesiásticos. Mas você deixando de cumprir a obrigação, você pode deixar de cumprir, olha, eu não... por uma questão filosófica ou por uma questão de crença, eu não vou prestar o serviço militar. A lei te garante uma prestação alternativa, você fica fora daquelas atividades essencialmente militares. Então tem que tomar cuidado com esse inciso 8º aí que trata da objeção de consciência. Então aqui as consequências do artigo 15, vedada a cassação de direitos políticos, cuja apelo ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 4, recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Tá? Vamos voltar lá para o artigo 5º, inciso 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Aqui eu trouxe mais um casinho para a gente entender bem isso, né? O artigo 254 do Estatuto da Criança e do Adolescente foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal, porque ele prevê o quê? Você tem aqui uma infração administrativa. Transmitir através de rádio ou televisão espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de sua classificação. Pena, multa de 20 a 100 salários de referência, duplicado em caso de incidência. A autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora. Isso está vedado agora pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Essa suspensão da programação da emissora com base nesse dispositivo. O Supremo entende que isso violaria o inciso 9º, né? Que trata a liberdade de expressão, atividade intelectual, né? De comunicação, etc. O que acontece? Nós temos um sistema de classificação indicativa no Brasil. Então, não é uma censura, né? Mais ou menos uma autorregulamentação aí a partir de uma diretriz geral trazida pelo Ministério da Justiça, que é considerada constitucional. A violação a essa classificação indicativa não pode ensejar esse tipo de sanção prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Vamos lá, vamos fazer questão, prova recente aí para cartório, né? Banca IESES 2018. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nesse sentido, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, é incorreto afirmar que a. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. B. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Letra C. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. E letra D. É livre a manifestação do pensamento, sendo resguardado o anonimato. Muito fácil, né? Incorreta a letra E. O anonimato é vedado, você precisa se identificar, nem que seja aí por um apelido. Mais uma questão, prova de 2018 para juiz federal substituto. A respeito dos direitos fundamentais e garantias individuais, é correto afirmar: A. Dispositivo de lei federal que proíbe, no âmbito da programação das emissoras de radiodifusão comunitária,
a transmissão de conteúdo tendente a converter pessoas a uma religião ou ideologia não ofende a liberdade de expressão, não configurando censura prévia. B. Por ser dever do Estado assegurar os meios para exercício do direito à informação, é impossível, em deferimento administrativo, a pretensão de acesso a documento sigiloso, reconhecido como indispensável resguardo de interesse público legítimo e a preservação da sociedade e do Estado. Letra C. É possível ao juiz decidir uma causa com base em valores jurídicos abstratos, mesmo sem levar em consideração a consequência prática da decisão, desde que o pedido seja fundamentado no princípio constitucional de dignidade da pessoa humana. Letra D. Devido à livre escolha da profissão ou ofício, são inconstitucionais as leis que, a despeito da desnecessidade de proteção a interesse público específico, restringam o exercício de atividades como, por exemplo, a de músico. E letra E. Viola o direito fundamental à intimidade e fornecimento pelas instituições financeiras de informações bancárias dos contribuintes à administração tributária sem intermediação do Poder Judiciário. Correta aqui, letra D, tá? É inconstitucional a lei que, a despeito da desnecessidade de proteção ao interesse público específico, restrinja ao exercício de atividades como, por exemplo, a de músico. Isso aqui é um precedente já antigo do Supremo Tribunal Federal. Os demais, corretos, tá? Vamos pular um pouquinho, vamos falar sobre direito de nacionalidade, questão que também é cobrada quando se cobra direitos fundamentais, né? O que nós temos que lembrar aqui sobre direito de nacionalidade, pessoal? Primeiro, o Brasil usa basicamente dois critérios aqui para a atribuição da nacionalidade originária, para definir quem são os brasileiros natos. Primeiro, o critério do solo, ius solis. Nasceu em solo brasileiro, é considerado brasileiro, mesmo que você seja filho de pais estrangeiros, quando eles não estão a serviço dos seus respectivos países. Então, se você tem aqui duas pessoas que moram no Brasil há muitos anos, são estrangeiros e não são diplomatas, por exemplo, os filhos dessas pessoas serão considerados brasileiros, natos pelo critério do solo, que é o critério adotado pela grande maioria dos países, agora, né, os países americanos adotam esse critério. Nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, aqui entramos com outro critério, que é o critério da consanguinidade, ius sanguinis, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, um filho de diplomata brasileiro, nascido lá fora, independentemente do país em que ele vai nascer, por ser filho de brasileiro a serviço da República Federativa do Brasil, é considerado também brasileiro nato. E aí a letra C, a mais complexa, uma das mais cobradas também, que é uma combinação de critérios, aqueles que nascem no estrangeiro, filhos de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Aqui nós temos uma combinação de critério. Consanguinidade, filho de brasileiro, nascido lá fora, né? Lembre-se que aqui não temos brasileiro trabalhando a serviço da República Federativa do Brasil, desde que seja registrado, né? Então o registro aqui acaba atribuindo a nacionalidade a esse filho de brasileiro. Ou se ele vier a residir na República Federativa do Brasil e após os 18 anos optar pela nacionalidade brasileira, é o que a gente chama de opção confirmativa. Ele está confirmando uma condição que já havia sido estabelecida lá atrás, ele está confirmando a nacionalidade brasileira. Lembre-se que aqui não é um processo de naturalização, mas sim de atribuição de nacionalidade originária. Estamos diante de um brasileiro nato. Quem são os brasileiros naturalizados? Quais são as hipóteses de nacionalidade derivada? Nós temos aqueles que adquirem a nacionalidade brasileira, né, na forma da lei. Agora nós temos um novo estatuto, o Estatuto de Imigração, que flexibilizou um pouco os critérios para se adquirir nacionalidade brasileira. Aqui, por meio de um procedimento administrativo, ele vai comprovar ali as condições para que ele seja reconhecido como um brasileiro naturalizado. Aqueles que são de países de língua portuguesa, inclusive as ex-colônias de Portugal na África, são exigidos deles apenas o ano ininterrupto no Brasil e a idoneidade moral, né? Você facilita um pouco mais a aquisição da nacionalidade por parte desses estrangeiros.
E temos também a nacionalidade, a naturalização extraordinária para aqueles estrangeiros que já moram há muitos anos no Brasil, né? Pessoal que está aí há mais de 15 anos no Brasil, de forma ininterrupta, não tem condenação penal, basta requerer a nacionalidade brasileira, né? Então, essa é a segunda hipótese de naturalização. A Constituição traz alguns dispositivos interessantes ainda. Temos aqui a hipótese do quase naturalizado, né? Os portugueses que têm residência permanente no Brasil. No caso de reciprocidade em favor de brasileiros que residem em Portugal, você atribui os direitos inerentes ao brasileiro, independentemente dele solicitar a naturalização, né? E o parágrafo 2º do artigo 12 traz aqui a consagração do princípio da igualdade, o reforço ao princípio da igualdade. Não há distinção entre brasileiros e naturalizados na lei. Importante isso, tá? A lei não pode restringir direitos de brasileiros naturalizados, não pode discriminar o nato do naturalizado. Só a Constituição faz isso, tá? Por exemplo, estabelecendo ali que alguns cargos são privativos de brasileiro nato. Por exemplo, presidente e vice-presidente da República só podem ser brasileiros natos. O presidente da Câmara, o presidente do Senado, ministros do Supremo, membro da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro da Defesa, todos esses cargos são privativos de brasileiro nato. Quando é que nós podemos perder a nacionalidade, pessoal? A nacionalidade é um vínculo político, jurídico estabelecido entre o indivíduo e o Estado. E esse vínculo pode ser rompido. Quando é que acontece a perda da nacionalidade? Depende, né? Para o brasileiro naturalizado, nós temos essa hipótese que é aplicada só a ele. Cancelamento de naturalização por meio de sentença judicial em razão de alguma atividade nociva ao interesse nacional. Nós chamamos, eu até coloquei aqui no quadrinho, de perda-sanção. É uma punição a esse brasileiro naturalizado. Só se aplica ao naturalizado. Nós, brasileiros natos, né, falando nós aqui de uma maneira geral, não perdemos a nacionalidade por esse motivo. Nós podemos perder em razão da chamada perda-mudança, né? Quando você adquire uma outra nacionalidade. Se eu, que sou brasileiro nato, for residir num outro país e lá resolver de livre e espontânea vontade me naturalizar, perco a nacionalidade brasileira. A não ser que haja o reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. É o que acontece com os descendentes de europeus. Se você pegar um neto de italiano que consegue a nacionalidade italiana porque a lei estrangeira atribui a ele essa nacionalidade, ele vai manter a dupla nacionalidade. Ele continua sendo brasileiro e adquire também a nacionalidade italiana. Ou, na outra hipótese aqui, imposição de naturalização. Você está em outro país e esse país te impõe a naturalização para que você possa, por exemplo, exercer direitos civis. Nesse caso, também a Constituição garante a manutenção da dupla nacionalidade. Você vai ser aí um polipátrida. Lembre-se, detalhe que às vezes é cobrado em prova. Perda-sanção e perda-mudança são aplicadas a brasileiros natos e naturalizados. Não, desculpa. Perda-sanção e perda-mudança são aplicados aos brasileiros naturalizados. A sanção é aplicada exclusivamente ao naturalizado, tá? Para o brasileiro nato, só a perda-mudança, ok? O brasileiro nato só perde a condição de brasileiro pela perda-mudança. Vamos fazer questão sobre isso, ó. Prova recente, 2018, para assistente legislativo lá da Assembleia de Roraima. João, filho de pai jamaicano e mãe italiana, nasceu no Brasil, enquanto os pais estavam de férias. Então, ambos são turistas, né? Nesse caso, segundo a Constituição Federal, João A. possui dupla nacionalidade, brasileira e outra que venha a escolher entre jamaicana e italiana? Nada a ver, né? Possui dupla nacionalidade, jamaicana e italiana? Não sei. C. Deverá fazer opção por sua nacionalidade? Não, né? Ele é considerado brasileiro nato, correta letra D. Mais uma questãozinha, ó. Agora para técnico em eletricidade, Universidade Federal de Santa Maria, 2018. Nos termos da Constituição Federal de 88, considere as afirmativas a seguir. 1. São privativos dos brasileiros natos os cargos de presidente e vice-presidente da República e do presidente do Senado Federal. 2. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial em virtude de
atividade nociva ao interesse nacional. 3. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. E 4. Vedada a utilização pelos partidos de organização paramilitar. Aqui mistura, né, um pouquinho de direitos políticos também. Correta aqui, letra E, tá? Todas estão corretas aqui. Mais uma questão, agora elaborada aí pela FGV, prova do ano de 2018 para consultor legislativo de Rondônia. Peter nasceu na Áustria, no período em que sua mãe Maria, brasileira nata, servidora da União, aí ó, estava a serviço da União, fora designada para trabalhar na Embaixada Brasileira naquele país. Como Maria era casada com Hans, de nacionalidade austríaca, Peter também tinha a nacionalidade do pai, jamais tendo residido no território brasileiro. Ao completar 30 anos de idade, Peter consultou um advogado sobre a possibilidade de se candidatar a um mandato eletivo no Brasil, na eleição a ser realizada no ano seguinte, tendo sido informado corretamente que, vejam, o Peter, a mãe dele estava a serviço do Brasil, né? Então ele é brasileiro nato, então ele pode se candidatar a qualquer cargo eletivo aqui. Essa é a resposta que a gente tem que encontrar. Ó. Estrangeiros como Peter não podem concorrer a um mandato eletivo? Errado. Sendo brasileiro nato, pode concorrer aos cargos eletivos privativos de brasileiro nato? Aí, ó, essa é a correta. Você já mata a questão já na primeira linha, tá? Do enunciado, apesar de ser um enunciado maiorzinho, já dá para matar com aquela primeira informação ali. Mais uma questão, prova para psicólogo orientador fiscal, CRP da segunda região, prova de 2018. Com relação à nacionalidade, assinale a alternativa correta. A. Com exceção dos casos previstos na Constituição Federal, a lei não pode estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Muito bem, correto aí, ó, letra A, princípio da igualdade. Vamos pular um pouquinho, né, pessoal, para a gente caminhar aí para o final do nosso aulão. Vamos falar aí sobre a defesa do Estado e das instituições democráticas, tópico que também aparece para vocês lá nas noções de direito constitucional. Vamos lá, artigo 136. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa, que são os órgãos consultivos, decretar o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Aqui é importante, tá? Temos duas formas aí de defesa das instituições, são duas medidas aí de emergência, a gente chama, né, estados condicionais de emergência, que são o estado de defesa e o estado de sítio, e geralmente na prova se cobra o quê? A diferença entre os dois. Vejam que para o estado de defesa, você tem aqui locais específicos, né, onde se decreta o estado de defesa. Você tem grave instabilidade institucional, você pode ter ali uma calamidade pública decorrente de um terremoto, um maremoto, enfim, um evento da natureza. E aqui, vejam, é o presidente da República que decreta, claro, ouvido o Conselho da República, né, os órgãos consultivos, ok? Primeira característica importante, vocês devem lembrar. Sempre por prazo determinado, tá? Isso vai estar estabelecido no decreto. Não confundam com a intervenção federal a qual se sujeitou, foi aplicada ao Rio de Janeiro no ano passado. Lá é uma outra medida. Então, o que vai acontecer? No decreto vão ter restrições ao direito de reunião, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Vai ter ocupação temporária de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Importante, ó, o tempo de duração do estado de defesa não pode ser superior a 30 dias, mas ele pode ser prorrogado uma vez, por igual período, podendo chegar a 60 dias, se persistirem as razões de justificar a sua decretação. Tá? O que é importante lembrar aqui? Ó? Decretado o estado de defesa, aqui são as medidas, né? Tomada, as regulamentações para o estado de defesa, tá? Decretado o estado de defesa sob prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submete o ato com a justificativa ao Congresso Nacional, que decide por maioria absoluta, tá? Congresso aprecia o decreto dentro de 10 dias, contado seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa, tá? Vamos para o estado de sítio. Também decretado pelo presidente da República,
com a oitiva prévia dos conselhos, dos órgãos consultivos. Mas quais são as hipóteses? Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovam a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. E, claro, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Então, o estado de sítio, em um certo sentido, ele é mais grave. Ele é uma medida mais gravosa, para situações mais graves do que aquelas do estado de defesa. Você pega, por exemplo, uma comoção grave de repercussão nacional e isso pode ensejar a decretação de estado de sítio. Aqui, ó, o presidente, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Tá? Então, aqui, ó, ele precisa solicitar ao Congresso Nacional a autorização, diferentemente do que acontece no estado de defesa, tá? Que ele decreta o estado de defesa e submete a referendo do Congresso Nacional. Tá? Também, ó, não pode ser decretado por mais de 30 dias, nesse caso, e no caso do inciso 2º, só pode ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou agressão armada estrangeira. E aí, claro, você pode ter uma guerra de 1, 2, 3 anos, não se sabe. Tá? Então, essas são as distinções, ok? Distinções que são importantes aí para a gente rever rapidamente esse tópico. Artigo 140, até grifei aqui. A mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. Muito bem. Vamos encerrar aqui falando sobre segurança pública, é o tópico, claro, que é bastante importante para o concurso de vocês. Vocês já devem saber, né, pessoal? Quais os órgãos previstos aqui na Constituição Federal que tratam da segurança pública? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Ferroviária Federal, as polícias civis e polícias militares e corpos de bombeiros militares. Notem que fica de fora aqui as guardas municipais, né? Não fazem parte aqui desses órgãos de segurança pública do artigo 144. Em relação à Polícia Rodoviária Federal, não dá para esquecer esse parágrafo 2º, ó. Polícia Rodoviária Federal, o órgão permanente, organizado e mantido pela União, ou seja, não há Polícia Rodoviária Estadual, né? Não há. Estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então, a Polícia Rodoviária é uma polícia ostensiva, né? Ela faz a segurança, o policiamento ostensivo. Diferentemente da Polícia Civil, diferentemente da Polícia Federal, que são polícias judiciais, responsáveis por inquéritos. Tá? Então, esse é um ponto importante que não dá para esquecer. Vamos fazer questão já sobre isso, pessoal? Até vou pular aqui, que isso aqui é basicamente leitura da Constituição. Questão recente, 2018, delegado de polícia. Suponho que o presidente da República, depois de ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretou o estado de defesa para restabelecer a paz social ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional no local X. Nesse caso, é certo assinalar que o estado de defesa deverá ser instituído pelo prazo máximo de 45 dias. Errado, né? Nós vimos que é 30 mais 30. B, o decreto poderá restringir tanto o sigilo de comunicação telegráfica como telefônica. Essa é correta, né? Essa medida que pode ser tomada. Restrição à liberdade de reunião, né, e também sigilo das comunicações telegráficas e telefônicas. Mais uma questão de 2018. Considera as seguintes atribuições, à luz da disciplina constitucional da segurança pública. 1. Funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. 2. Polícia ostensiva e preservação da ordem pública. 3. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Referidas atribuições incumbem, respectivamente, a Polícia Federal, Polícias Militares, Polícia Rodoviária Federal. Vejam, Polícia Judiciária por apuração de infrações penais, exceto as militares. Né? O que nós temos aqui? Ó? Polícia Civil, né? Então, letra D. Ressalvada a competência da União, em relação à qual cabe à Polícia Federal exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária. Polícias Militares e Polícia Federal. Polícia Militar faz o policiamento ostensivo, preservação da ordem pública, e a Polícia Federal, né, trata de reprimir o tráfico, o contrabando
etc. Muito bem, pessoal, ficamos por aqui, tá? Eu sei que é corrido, né, mas nós temos uma horinha para rever toda a matéria, todo esse conteúdo aí de direito constitucional, fazer essas questõezinhas, espero que tenha ajudado vocês nessa reta final. Né? Nós voltamos com outro conteúdo, com conteúdo de direitos humanos, né? Vamos também fazer algumas questões aí, trabalhando as noções de direitos humanos para o concurso da PRF.